Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Vamos dar continuidade nesse culto de agradecimento, né? Abrindo as nossas Bíblias na carta de 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 13. Glória a Deus. Nós vamos ler do 11 em diante, 2 Coríntios, capítulo 13. Vamos ler do versículo 11. Diz assim: sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortar-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Saudem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos lhes enviam saudações. Versículo 14. A graça do nosso Senhor, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Pai, nós te damos graça, Senhor, mais uma vez neste culto. Obrigado, meu Deus, por este tempo. Obrigado, Senhor, assim como já foi dito, assim, Senhor, como já foi agradecido, por este ano de 2023. Nós estamos encerrando, Pai, um período. Estamos encerrando um ano, Pai, e vamos iniciar outro. Mas antes de entrarmos, Senhor, em 2024, nós queremos, sim, meu Deus, agradecer por 23. Porque assim como foi dito até aqui, o Senhor nos ajudou. O Senhor nos guardou, nos livrou do mal, Senhor. E nós estamos aqui para te adorar neste último dia de 2023. Muito obrigado, meu Deus, por essa igreja. Obrigado por cada irmão, Senhor, da Igreja Viva, os que estão aqui, os que não puderam estar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta família, e que a Tua bênção sempre esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Pode sentar, irmão, por favor. Glória a Deus e aleluia. Amém, irmãos? Que bom que você veio. Uns gostam mais, outros gostam menos do culto pela manhã, né? Mas os que gostam mais, os que gostam menos vieram, né? Quem gosta veio com alegria. Quem não gosta demorou um pouquinho para acordar, né? Mas está aqui também para dar glória, né? Louvado seja Deus pela tua vida. Que bom que você está aqui, irmão. A semana passada eu disse aqui no culto uma coisa que é um sentimento que eu tenho no meu coração, que tem a ver com o louvor que o Dani mencionou aqui, né? Eu poderia estar em qualquer outro lugar, né? Eu poderia mesmo. E qualquer um de vocês também poderiam estar em qualquer outro lugar hoje, mas vocês escolheram estar aqui, né? Mas a tua glória me atraiu. E a semana passada eu disse: eu não estou aqui porque eu tenho que estar aqui. Eu estou aqui porque eu quero estar aqui. Porque eu amo estar aqui, porque é importante para mim estar aqui hoje dizendo: Senhor, obrigado por todo esse ano de 2023. Então eu não vim porque eu sou pastor, eu vim porque eu queria estar na casa do meu Deus junto com os meus irmãos. Esse é o sentimento que precisa estar nos nossos corações hoje aqui, né? E eu coloquei aqui um tema, como eu tenho colocado em todos os cultos, né? Um tema de hoje é um ano abençoado. E serve isso para 23 e serve também para 24, amém? Quem crê que nós teremos um ano abençoado? Amém. Eu também acredito que 2024 vai ser um ano muito abençoado nas nossas vidas, assim como também foi no ano de 2023, né? E essa semana eu tive uma conversa com a bispa, eu falei isso um pouco com o Daniel e com o David também, na porta do box, né? O Bento pegou um pedaço da conversa, não sei se nesse momento. E o primeiro culto desse ano, o primeiro culto, né, de 23,
no primeiro domingo, eu não lembro se o primeiro culto foi no domingo, mas no primeiro domingo eu ministrei com o tema Metas para 2023. Não sei se alguém lembra disso, né? E neste culto eu disse assim: qual é a história que você vai contar no final, no último culto de 23 ou no primeiro de 24? Qual vai ser a história que você vai contar sobre o ano? Passa tão rápido, irmão. Pois bem, chegou esse dia, né, de contarmos uma história. Se nós fôssemos escrever, né, o que aconteceu no 23 tem a ver com as metas que a gente estipulou lá no começo. A gente conseguiu colocar em prática o que a gente colocou no coração lá no início do ano de 2023. A gente cumpriu essas metas, a gente cumpriu parte dessas metas. A gente nem lembra quais são essas metas, né? Qual é o status disso, né? Dessa palavra sobre as nossas vidas, né? E essa semana eu falei com a Carol, com a bispa Carol, e eu confesso para vocês, irmãos, né? Da série Sendo Sincero, né? Eu me frustrei um pouco com as minhas metas. Eu não estou falando da igreja, eu estou falando do que eu tinha proposto para viver, sobre a história que eu ia contar sobre 2023. Deus não agiu, bispo, Deus não operou, você está sendo ingrato. Não, irmão, eu estou sendo sincero, porque Deus, Ele é fiel, Ele é amoroso, Ele é Deus de poder em todo tempo. Mas eu coloquei algumas metas lá no início de 23 que eu não consegui viver no ano de 23, que vai estar no meu caderninho para 24. Você entende isso? Por que eu estou mencionando isso? Porque eu penso que talvez eu não esteja sozinho nisso. E eu quero também provocar você de repente, para que a gente possa orar nessa direção, para entender o que saiu do lugar, né? Por que aconteceu, o que a gente deixou de fazer para que acontecesse alguns objetivos, para que a gente alcançasse algumas coisas, ou praticasse algumas coisas que a gente colocou como meta. E eu vou dizer algo, irmão, o que me atrapalhou, assim, é o que me vem primeiro na cabeça sobre o ano de 23. Tem muito a ver com um tema que eu ministrei aqui esse ano, que alguns irmãos usam aí, até me mandam mensagem, né? Falando sobre isso, foi muito BO, cara. Eu ministrei esse ano uma pregação, né? Faz uns 2 ou 3 meses, eu acho. Resolve seus BO. E esse ano de 23, se eu pudesse resumir, porque eu não cumpri as minhas metas, foi porque eu estava resolvendo BO. E aí quando você resolve BO, quando você precisa resolver, amém? Mas quando você só vive para isso, quando você só vive apagando incêndio, quando você só vive consertando coisas, não dá tempo de construir coisas novas. E esse é o resumo do que eu vivi, assim, do que eu vejo, porque eu não vivi algumas metas, porque eu estava muito preso em alguns problemas, BO, né? Alguns incêndios, apaga incêndio, nasce outro, vai incêndio, quando você vê, você virou um bombeiro, né? Então, o que eu queria provocar você com isso, irmão? Porque a gente precisa ser intencional em tudo que a gente faz. E a gente precisa entender, por quê? Porque se eu estou resolvendo algum BO, apagando algum incêndio, a maioria das vezes, o próprio causador desse incêndio sou eu. Ou por atitudes que eu tomei, ou por atitudes que eu deixei de tomar. Porque às vezes o problema do crente não é tomar uma atitude errada, né? Porque o crente, ele não erra porque ele quer, ele não vai lá e fala assim, eu vou pecar hoje, não. A maioria das vezes é porque a gente deixou de fazer algo que deveria ter sido feito. E eu quero contar uma história diferente em 24. Eu comecei o ano falando que queria contar uma história diferente no final de 23. E vou de novo dizer que quero contar uma história diferente no final de 24. Porque em algum momento, em alguma coisa, algumas coisas eu poderia dizer, algumas que estão sob o meu controle, outras não, saíram do lugar e precisam ser consertadas. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque nós, seres humanos, nós temos a tendência de empurrar sujeira para baixo do tapete. De invés de resolver, de invés de eliminar, a gente fica empurrando, fica postergando, fica deixando para depois. E não dá, irmão. Não dá para a gente entrar no ano de 2024 deixando a sujeira de 2023 fazer parte. Deixando os problemas, deixando as confusões, deixando os BO, deixando os incêndios, irmão.
Você está dizendo que você não teve um ano abençoado? Pelo contrário, irmão, eu tive um ano muito abençoado em muitas áreas da minha vida. Muitas áreas, né? Qual é a melhor notícia que eu recebi? Eu já disse isso algumas vezes. Eu vou ter mais uma filha, irmão. Vai ser em 24, mas Deus agraciou em 23. Para quem conhece um pouco da nossa história, um dia a gente não ia ter nenhuma filha. Agora a gente tem uma princesa, que eu chamo de anão, que está por aí andando na igreja, que é a Melina, de 7 anos. Vai fazer 7 anos dia 5 agora, tem 6 anos. É um anão, gente, porque conversa igual gente grande, né? Eu falo às vezes para ela: sai daqui, anão, devolve a minha bebê, né? Ela fica: você é doido? Para com isso, pai. Eu não sou anão, não. Mas é tão esperto que eu falo brincando que é um anão. E tem o outro agora, graças a Deus, mais uma menina na barriga aqui, né? Então nós somos agraciados. Nós temos muitos motivos para agradecer, muitos. Mas isso não pode impedir de fazermos uma análise sincera, examinar mesmo de uma maneira sincera o que nós vivemos ou deixamos de viver, né, no ano de 2023. E eu digo uma coisa, irmão, sem medo de errar, toda essa análise minha, pensamento, ou quem sabe até, eu acho forte essa palavra, mas para que você possa entender, frustração com relação às metas de 23, se não 100%, 90% delas está relacionado à minha vida com Deus. Não é coisas que eu posso conquistar, não é coisas de trabalho novo, ou de uma oportunidade, ou não é isso, irmão. Tem muitas outras coisas que eu quero conquistar também, eu tenho sonhos também, mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre a nossa vida, a nossa comunhão, o nosso relacionamento com o Espírito Santo, sobre o que Deus te chamou para fazer. Quem entende isso? Você entende que você foi escolhido por Deus? Você entende que você tem o amor de Deus sobre a tua vida? Você entende que você tem a graça de Deus sobre a tua vida? Você está aqui? A graça de Deus está sobre a tua vida? E a comunhão com o Espírito Santo? Se nós entendermos isso, nós não vamos só ficar pensando nisso, nós vamos praticar isso. E no que pode se resumir o que eu estou querendo te dizer, é o fato de a graça do Senhor, que é algo maior, poderoso, que o amor de Deus, que é a oferta de Deus sobre Jesus nessa terra, né? Que a gente falou um pouco sobre isso semana passada, e a comunhão, ou seja, relacionamento com o Espírito Santo de Deus, nos é colocado, irmão, está disponível para vivermos intimamente com o nosso Deus todos os dias, amém? E qual é o meu objetivo? Para o que eu penso que fui chamado, irmão? Para que essa graça seja estendida a muitas pessoas, para que esse reino ele venha prosperar de uma maneira muito intensa, e para que a minha vida seja um testemunho de Deus nessa terra. Então qual que é o meu desejo? Que o Jardim Glória, o lugar onde nós estamos colocados aqui, fomos inseridos por Deus, viva um grande avivamento da parte de Deus. Por qual motivo você diz isso, bispo? Porque a graça de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, está sobre nós. Por qual motivo você diz isso? Porque o amor de Deus, o Pai, está sobre nós. Por qual motivo você diz isso? Porque a comunhão com o Espírito Santo sobre a Igreja Viva. É por isso. Então, por que eu estou dizendo isso, irmão? Tudo isso eu estou colocando e abrindo meu coração para você, para te provocar a entender que você foi chamado talvez para viver algo muito maior do que você viveu em 2023. E não é algo muito maior sobre ter coisas ou coisas que a gente pode pegar. É algo muito maior sobre o que Deus escolheu você para fazer. Qual é a sua missão nessa terra? Você cumpriu a sua missão em 23? Ou você acha que poderia ter feito melhor? É algo para a gente refletir. Foi um ano abençoado, amém? Você tem a bênção de Deus sobre a tua vida, amém? Eu também tenho. E eu creio nisso. E eu não estou reclamando. Eu só quero que muitas outras pessoas também tenham essa bênção sobre a vida deles. E eu quero que o Senhor Jesus use a minha vida da melhor maneira, ou da maior maneira possível, ou como nunca usou em toda a história da minha vida. Eu quero que Ele use a sua também. Nós deveríamos estar contando, segundo meu primeiro sermão lá de 23, desse ano, lá do comecinho,
deveríamos estar contando a história dizendo assim: esse foi o melhor ano da minha história. Eu não posso dizer isso para você. Eu não posso dizer isso para você. Eu já vivi outros anos mais intensos, mas eu coloquei uma proposta para viver isso. Eu disse que ia buscar isso, e em algum momento eu me distraí e não alcancei. Então eu estou dizendo para você o seguinte: se você viveu o melhor ano, e alguns viveram, irmão, foram batizados esse ano, estão no primeiro amor, então essa palavra, esse pedaço da palavra não serve para você. Eu só digo a você: mergulhe mais profundo. Mas tem alguns dinossauros da fé aqui também, igual eu, né? Eu usei essa expressão aqui na reunião de líderes. Alguns não gostaram, mas tem, irmão. Se você olhar bem direitinho no espelho, você é um dinossauro da fé. Você se converteu há muitos anos lá na pré-história e acha que precisa viver ou deve viver da mesma maneira que você viveu lá há 10, 15, 20 anos atrás. Mas eu tenho algo para dizer para você: dinossauro não existe mais, irmão. Deus trabalha de outro jeito agora. Deus, ele conserva princípios, mas ele muda estratégias. Ele muda maneiras. Princípios não são mudados, mas nós somos mudados. Davi ganhou a primeira batalha dele vencendo um gigante com um estilingue, com uma funda, com uma pedrinha. Mas depois você não vê mais Davi usando uma funda. Davi, ele usa outras armas. Deus, quem sabe, quer te dar outras armas, mas você está preso com uma funda. Então, tudo isso para dizer para você, acho que foi a maior introdução que eu fiz em 2023, que Deus tem algo maravilhoso preparado para mim e para você. Mas se nós tivermos o nosso tempo ocupado com outras coisas, nós não vamos viver o que Ele tem preparado. É como se eu dissesse para você que você vai ter um carro do seu sonho em 24, mas esse carro vai ficar na garagem porque você não sabe pilotar, ou porque você não foi lá olhar que tinha alguma coisa lá. Então, eu quero dizer para você, irmão, que o Deus da bênção, que o Deus do amor, que o Deus da graça, que o Deus da comunhão, Ele não estava, Ele está aqui na sua vida, Ele está aqui na Igreja Viva, amém? E se eu quiser, sim, 24 pode ser o melhor ano da minha história. Com Deus, com as coisas que Deus tem para mim. Olha, esse texto, irmão, ele é muito rico, né? E eu vou começar, eu quero falar sobre o versículo 14, encerrar pelo menos sobre isso. Mas eu quero começar falando no 11 que nós lemos aqui. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo essa carta ao povo de Coríntios. Você ganha, se você ler, né, a segunda carta. Ele está preparando uma terceira ida dele, né? E ele está, alguns colocam como essa a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. Então talvez por isso eu tenha sido encorajado de ser tão pessoal na minha introdução aqui também para você, para que você possa entender, porque nesta carta o apóstolo Paulo, ele é pessoal, ele fala de alguns detalhes, ele fala de algumas lutas que ele tem, ele fala de alguns sentimentos que ele tem, ele abre o coração para essa igreja, e aí ele começa a exortar essa igreja, dizendo assim: olha, eu quero que a minha terceira ida aí, que quando eu volte aí, seja uma volta de paz. Eu não quero chegar aí brigando com todo mundo. Eu não quero chegar aí tendo que consertar todas as coisas. Ele manda uma carta para a igreja, preparando a igreja para recebê-lo numa terceira ida dele. Esse é o contexto dessa carta, né, do apóstolo Paulo ao povo de Coríntios. Aí esse texto, irmão, como eu disse aqui também no domingo passado, nós somos intencionais no que nós estamos falando aqui. Esse é um texto muito conhecido porque é a oração que nós fazemos no final do culto, né? Hoje é dito ou conhecido como bênção apostólica, né? Então é como o apóstolo Paulo abençoava a igreja, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a tua vida. E você diz? Não é isso que nós dizemos todo final de culto? Não é uma reza, é uma bênção. É algo que nós aprendemos, é bíblico, é algo que o apóstolo Paulo fazia, inspirado pelo Espírito Santo, usado por Deus para abençoar a igreja. Então é o que eu faço aqui, né? Para que o Senhor nos abençoe. Então eu libero essa palavra de Deus sobre as nossas vidas, né? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a tua vida. E aí, irmão, ele vai dar a saudação final, está escrito assim na minha Bíblia, saudações finais. E aí ele, no versículo 11, diz assim: sem mais, irmãos,
ele já preparou a igreja, ele já disse o que ele esperava que a igreja vivesse, ele já abriu o coração dele, ele falou sobre algumas questões pessoais dele, de algumas lutas dele, e aí ele vai encerrando dizendo: sem mais, irmãos, eu me despeço de vocês. E aí ele dá algumas últimas instruções dizendo: procurem aperfeiçoar-se. E aí, irmão, se eu pudesse dizer isso para você, alguma coisa que a gente deve fazer, eu já tenho no coração para iniciar o ano de 2024, esse não é o culto da virada de uma maneira literal, porque nós não vamos estar aqui à meia-noite orando, como nós tínhamos costumes de fazer, mas é, por ser dia 31, um culto muito simbólico, irmão, como se fosse sim um culto da virada. Então nós estamos no dia em que nós vamos virar o ano, não é um momento específico, mas de uma maneira profética simboliza isso. E é como se nessa saudação do ano de 2023 servisse o que o Dani usou aqui de uma maneira lúdica, como ele faz com os adolescentes, mas tão profundo, irmão. No final da pista, aí que a gente começa a iniciar o nosso voo. E nós estamos sim iniciando um novo voo, que é o voo de 2024. Então é como se nós estivéssemos ouvindo, né? Olha, em 2023, legal, eu estava aí, foi a bênção, mas de repente você precisa rever alguma coisa, de repente você pode melhorar alguma coisa. O apóstolo Paulo encerra dizendo: procurem aperfeiçoar-se. Procura melhorar, irmão. De repente você está falando assim: eu já estou legal, eu estou melhorando, né? Eu estou na igreja, eu estou vindo aqui, 2023, eu já dei uma melhoradinha. Mas procura fazer melhor, procure ir mais profundo. Eu tenho algo para te dizer, irmão, que alguns já sabem bem no coração, outros vão lembrar talvez. Deus, ele é como um oceano. Quanto mais você vai fundo, mais profundo você chega, mais coisas novas você vai conhecer. Então Deus, ele é infinito. Quanto mais você procurar, mais você vai achar. Esse é o nosso Deus. Então procurem aperfeiçoar-se, procure melhorar, irmão. Se você já orou, então ora mais. Se você tem lido a Bíblia, então procure se manter nisso. Quem sabe melhore nisso. Se você não leu a Bíblia em 23, 24 é a oportunidade para que você leia a palavra do Senhor. Tem alguém entendendo? Então, tá legal, beleza. Você está aqui. Glória a Deus pela tua vida. Você veio agradecer, amém? Que bênção. Mas procura melhorar. Procura se aperfeiçoar, procura buscar mais, procure mais profundo. O segundo, exortem-se mutuamente. Ou seja, ensinem, cuidem. Todo mundo pensa que exortar é pegar um cajado, né? Nos dias de hoje seria um cabo de enxada, vai? É um caibro, né? Vou pegar um caibro e vou lá naquele lugar resolver as minhas coisas. Quem sabe o que é caibro, irmão? Pedaço de madeira, né? Esses dias eu falei pra Carol, eu tô muito sincero hoje aqui. Fui no dentista, o dentista fez uma obra de arte aqui, o dente não tava doendo, depois que eu saí começou a doer. Aí a Carol, a bispa, falou assim pra mim: quando você volta lá no dentista? Eu falei: só volto se for com caibro lá. Claro que era brincando, né, irmão? Não uso caibro, não, e nem saiu na porrada com ninguém. Mas não é exortar assim: o que você fez com o meu dente? Taca o caibro na cabeça do cara. É ensinar, irmão. É cuidar. E ele está dizendo assim: exortem-se de uma maneira mútua. Que é o quê? Um ao outro. Cuidem um do outro. Ensinem um ao outro, né? Exortar não é só puxar a orelha, não. Não é só falar: você vai para o inferno, você está em pecado. Não, é cuidar. É ensinar. Ensinem um ao outro. O que quer dizer isso, irmão? Que eu possivelmente tenho alguma coisa para te ensinar, mas você também tem algo para acrescentar sobre a minha vida. E nós, se tivermos esse sentimento como igreja, olha o que nós podemos construir, irmão, aqui neste lugar. Um cuidando do outro, um ensinando ao outro, um ajudando ao outro. Nós vamos crescer juntos. Essa igreja vai ser saudável, vai inspirar um ao outro e vai atrair muitas pessoas a viver o que Deus tem preparado para nós aqui nesse lugar. Então exortem-se, cuidem. Não dá para a gente ser uma igreja que se reúne só de domingo aqui, irmão, e alguns de quinta.
dá. Nós precisamos ter comunhão com Deus e um com o outro. Amém? Tenham um só pensamento. Isso daqui a gente falou muitas vezes durante o ano, né? Eu, particularmente, falei muitas vezes isso daqui durante o ano. Tenham um só pensamento. Irmão, nós somos uma comunidade. Você entende isso? Nós somos uma igreja que é uma comunidade, né? Nós não temos uma maneira única de ser. E eu acho algo lindo isso, irmão. Eu vejo uma beleza nisso, né? Nós vemos isso, por exemplo, de uma maneira clara, no louvor, né? Alguns irmãos são mais pentecostais, outros worship, né? Worship. Outros gostam de louvores mais congregacionais, uma adoração mais profunda. E tá tudo bem, irmão, né? Nós somos uma comunidade. A beleza da comunidade é isso. Cada um recebeu uma essência de Deus, desde que seja bíblico. Amém? Então nós não somos robôs. Nós não temos que nos vestir da mesma maneira. De repente alguém quer vir de terno e gravata aqui. Eu não vou vir, irmão. Eu vou vir num casamento de terno e gravata. Possivelmente você não vai me ver mais em um culto de terno e gravata. E tá tudo bem, amém? Se você quiser vir de terno e gravata, na hora que você chegar na igreja, eu vou falar que você tá lindo. E não vou estar mentindo, porque eu acho bonito mesmo as pessoas bem vestidas, elegantes. Não é o meu negócio, eu não gosto. Eu usei muito tempo porque eu fui ensinado dessa maneira. Eu não gosto de terno e gravata. Amém? É mais um desabafo. Porque alguém diz assim, um dia ele vai aprender, irmão. Não vai vir mais com tênis de surfista para pregar na igreja. Nos próximos casamentos eu vou vir de terno e gravata, amém? Fique em paz, está tudo certo. É para essa ocasião que eu vejo. Para cá não. Mas se você chegar aqui de terno e gravata, eu já elogiei várias pessoas. E não é hipocrisia, porque eu acho bonito. Cada um tem uma maneira, um estilo. Agora, o que eu não vou concordar, o que vai fugir um pouco do entendimento? É você falar que eu estou errado sendo um pastor não usar terno e gravata. Não está escrito isso. Não tem nenhuma direção disso. Seria errado se eu estivesse aqui com alguma falta de respeito, de alguma maneira imoral. Eu não estou. Então eu não vou olhar para você também e dizer, ô irmão, você é o crentão agora. Não, irmão. Cada um tem um estilo, isso é a comunidade. Isso é lindo. Mas no que diz respeito ao reino de Deus, no que diz respeito à missão da igreja, no que diz respeito ao que o Senhor nos chamou para fazer, nós precisamos sim ter o mesmo sentimento. Não tem a ver se eu vou vir com sapato brilhando ou com sapato de surfista, irmão. Tem a ver com o que Deus nos chamou para fazer. E aí nós precisamos andar no mesmo caminho. Nós precisamos ter o mesmo sentimento. Não dá para eu ficar pensando assim, nossa, se a igreja fizesse isso, se a igreja fosse igual a Assembleia, se a igreja fosse igual a Presbiteriana, se fosse igual a Metodista, a Batista, não vai ser igual, irmão. Nós somos a Viva, amém? É a Viva. É como Deus nos fez, é da maneira como Ele nos chamou. Então se você ama a Assembleia, irmão, procure uma Assembleia. Eu não tenho nenhum problema em dizer isso, porque nós não vamos nos tornar uma Assembleia. E não é que a Assembleia está certa ou está errada, mas nós não somos Assembleia. Somos uma comunidade. Então não dá para a gente querer uma Assembleia dentro da comunidade. Não dá para a gente querer uma Batista dentro da comunidade. Nós estamos em uma comunidade. Por isso nós precisamos ter o mesmo sentimento. Amém? Qual é esse sentimento? Nós temos um Deus de amor, nós temos um Jesus, que através dele temos a graça, e temos a comunhão com o Espírito Santo. Esse é o sentimento. Nós estamos falando sobre salvação de pessoas, nós estamos falando sobre arrependimento, nós estamos falando sobre um Deus que ama, nós estamos falando sobre transformação, nós estamos falando sobre tantas coisas. Nós precisamos ir na mesma direção. Se você não estiver em comunhão na mesma direção, talvez você não esteja errado. Talvez você esteja no lugar errado. E é o momento de entender isso. Dá para ser mais sincero que isso, irmão? Um pastor deveria pregar o quê? Fica todo mundo, vem para cá, né? Não, irmão. A gente precisa ser sincero, porque a gente quer construir algo grande aqui. A gente quer construir algo relevante aqui.
E você precisa entender o caminho que nós estamos indo. Porque você é muito bem-vindo, mas nós precisamos marchar junto, ter o mesmo sentimento. O mesmo pensamento. E ele diz assim: vivam em paz. Meu Deus, isso é tão atual. Isso é tão precioso para os dias de hoje, irmão. Tem algumas pessoas aqui que, se fosse um carrinho de mercado, esquecem de colocar esse item. E é o que talvez mais precisem na sua vida. Ficam colocando outros tantos, irmão. Mas o que nós precisamos é de paz. Quem entende isso? Tanta turbulência, tanta tempestade, tanto vento, tanta inquietação, tanta ansiedade, tanta angústia, tanto problema. E o apóstolo está dando uma direção: igreja, viva em paz. Viva em paz. Você está em paz hoje, irmão? Amém, glória a Deus. Aí ele diz assim, olha: e o Deus de amor e paz estará com vocês. Quem que é o Deus de amor e paz em 24 com vocês? É só cumprir essas coisas aqui. Ele dá a direção, o caminho todinho. Você quer o Deus de amor e de paz na sua vida, presente na sua vida, no ano de 2024? Então seja assim. Aí ele fala assim no versículo 12: saudem uns aos outros com beijo santo. Todos os santos lhe enviam saudações. Saudem uns aos outros com beijo santo. Irmãos, na outra igreja nós tínhamos o costume de beijar os irmãos, um ao outro, homem, né? Tem alguns irmãos, eu beijo o Diogo, o Daniel. Alguns irmãos que estão comigo lá de trás, a gente se cumprimenta beijando. Aqui a gente não tem esse hábito. Qual que é o hábito? Eu fico falando todo culto aqui, irmão. Você pode abraçar 2, 3 irmãos? Todos os cultos eu falo isso, sim ou não? Abraça aí, irmão. Não vai embora sem abraçar alguém. Abraça, não deixa ninguém sozinho. Vai lá, levanta, sai do teu lugar, abraça. O pastor está enchendo o saco mandando os irmãos abraçar? Não, irmão. É bíblico. Nós precisamos saudar uns aos outros. Precisamos cumprimentar uns aos outros. Se você tiver intimidade ou desejo, você pode dar um beijo no seu irmão. Não é o costume de hoje, era o costume daquela época, mas não tem problema nenhum. Mas um abraço, irmão, você deve dar nos irmãos da igreja. Nos irmãos. Eu estou dizendo irmão com irmão, irmã com irmã, amém? O irmão pode dar um beijo na irmã de uma maneira muito respeitosa, tá? Não se empolga não. A verdade é essa. Tem que vigiar, porque dá treta isso daí, irmão. Já apagamos cada incêndio. Tem umas irmãs que gostam de um abraço, mas vai com as 2 mãos por cima do irmão assim para abraçar. Vigia, varoa. Se for abraçar, tá tudo bem, irmão, mas abraça assim, ó, né? É melhor. Agora o irmão com o irmão, vem aqui, pastor, me dá um abraço. Pastor Arley, pode me dar um abraço? Irmão pode abraçar, ó. Amém? Deve abraçar. Deve cumprimentar. O apóstolo está falando: saudem uns aos outros, cumprimentem uns aos outros, beijem uns aos outros. No nosso contexto, abracem uns aos outros. Se quiser beijar, também pode beijar, irmão, na bochecha, tá? Ultimamente a gente tem que ser claro com as coisas, né? Ainda mais aqui, o bispo falou que pode beijar. Beija que tá tudo certo, é bênção de Deus. Beijo de cumprimento aqui, ó. Isso. Versículo 14, irmão. É sobre o que eu quero falar. E nós vamos encerrar com isso também. Que é sobre a bênção. Irmãos, esse versículo ele é muito maravilhoso. Eu vou te explicar por quê. Ele fala assim, ó: a graça do Senhor Jesus Cristo. Nós não estaríamos aqui se não fosse a graça. Alguém concorda? Você entende? Porque nós estávamos separados de Deus. E nós tivemos o acesso
né, o caminho, a ponte reconstruída através de Jesus. Se não tiver a graça, nós não vamos viver no amor e não teremos a comunhão. Amém? Só que a gente só tem a graça porque nós temos um Deus de amor. Se não tivesse um Deus de amor para entregar Jesus, não tinha graça. Então é o Deus de amor que proporciona a graça sobre as nossas vidas. Você está entendendo? Só que nós só entendemos sobre o amor de Deus e sobre a graça de Jesus através da comunhão do Espírito Santo. Porque o homem não tem habilidade, não tem capacidade para receber esse presente, para entender sobre a graça e sobre o amor. Então é só o Espírito Santo trabalhando na vida do homem para que a gente possa entender sobre a graça e sobre o amor. Então qual é mais importante? É a graça? É o amor de Deus? É a graça de Jesus ou a comunhão com o Espírito Santo? Não tem mais importante, irmão, porque nós estamos falando sobre a Trindade e os três se formam em um. Então você quer sucesso, você quer ser feliz, abençoado no ano de 2024, então você precisa dessa Trindade sobre a tua vida: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Por que eu estou dizendo isso, irmão? E eu sempre digo isso. Quando eu vou falar sobre o Espírito Santo, eu quero dar uma ênfase aqui. É como se fosse passar um marca-texto na comunhão com o Espírito Santo. Os três são um. Os três são igualmente relevantes, importantes. Eles se encaixam. Sem um não dá para viver o outro. E eu quero dizer algo para você, irmão, que é algo que está no meu coração. Só existe uma maneira de você ser bem sucedido no que diz respeito ao que Deus te chamou para fazer. É através da comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está aqui, irmão. Ele está aqui hoje. Ele está aqui agora. Ele esteve durante todo o ano de 2023. Sabe onde o Espírito Santo estava? Na hora que você mudou a rota. Sabe onde o Espírito Santo estava? Na hora que você só olhava os incêndios. Sabe onde o Espírito Santo estava? Na hora em que você nem lembrava dele, cometia pecados. Ele estava lá, ele continuava lá com você, da mesma maneira que ele está aqui com a gente agora. Só que a gente esquece, né? Eu costumava dizer sempre na palestra do Espírito Santo que muitos de nós, ou quem sabe a maioria de nós, elege, né, o Espírito Santo como uma medalha de bronze. Quem sabe, né? Medalha de ouro em primeiro lugar, medalha de prata em segundo e a medalha de bronze terceiro. A minha mulher me ama tanto que esses dias eu fiquei em terceiro em um campeonato. Sabe o que ela falou para todo mundo? Ele ganhou em terceiro. Ela falou para todo mundo: como é que ele foi lá? Ele ganhou em terceiro. Ganhou, tá no pódio, amor, eu te amo, obrigado. Para ela eu sou o campeão. Só que o Espírito Santo de Deus, ele não é terceiro lugar. Ele não é menor que Jesus. Ele não é menor do que Deus. Ele é a mesma pessoa que Jesus e Deus. E aí, irmão, se a gente fosse falar um papo de linguagem de hoje aqui, eu ia dizer para você assim: pega esse código, porque esse código, essa chave vai mudar a sua vida. É o Espírito Santo que vai te dar a visão, é o Espírito Santo que vai te dar sabedoria, é o Espírito Santo que vai te dar entendimento, é o Espírito Santo que vai te acalmar no momento de turbulência, é o Espírito Santo que vai te envolver com o amor de Deus, é o Espírito Santo que vai te lembrar sobre a graça, que vai te lembrar sobre a esperança, é Ele que vai te fortalecer, é Ele que vai te guiar, é Ele que vai te ajudar, é Ele que vai dizer: continua, porque eu estou aqui com você. Deu errado em 23, mas eu vou continuar com você em 24. Esse é o Espírito Santo de Deus. Jesus disse, João 14, olha, eu vou para o Pai, mas não se preocupem, porque vocês não vão ser órfãos, vocês não vão ficar sozinhos. Vai vir outro, o Espírito da consolação, o Espírito Santo de Deus, ele virá. Irmão,
Irmão, seria impossível, eu vou te dizer uma coisa com toda a certeza que eu tenho no meu coração, seria impossível você estar aqui, sentado na cadeira dessa igreja, dizendo que ama o Senhor, se não fosse obra do Espírito Santo na tua vida, durante a sua vida, e em especial no ano de 2023. Ele estava lá. E nós precisamos dar ênfase nisso. Precisamos entender e romper esse ano. Nós não vamos estar aqui à meia-noite, mas você deveria, à meia-noite de hoje, na hora que você fosse romper o ano, consagrar os primeiros minutos, os primeiros momentos, colocar o seu coração ao Espírito Santo de Deus. Se estiver na praia vendo fogos, é o meu plano, irmão. Para ali, no momento, e faça uma oração, dizendo assim: eu estou iniciando um novo tempo, eu não consigo ir sozinho, ou melhor do que isso, eu não quero ir sozinho, eu quero estar com o Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, mas eu também quero estar com o Senhor. Eu consagro o meu 24, eu consagro a minha família, eu quero andar com o Senhor, eu quero ser íntimo, eu quero ter a tua presença de uma maneira especial, eu quero te sentir o tempo todo, eu não quero viver de porção, eu não quero viver de migalha, eu não quero ir só aos domingos e sentir a sua presença, eu quero andar com o Senhor, eu não quero te conhecer só de ouvir falar, eu quero andar com o Senhor, eu quero ter experiências, eu quero estar perto, eu quero viver o melhor ano da minha vida no que diz respeito à intimidade com o Espírito Santo. Esse precisa ser o nosso sentimento, irmão. Se não é reza. Tudo que nós fazemos aqui é reza, é religiosidade, porque todos os cultos nós falamos que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a tua vida. Aí você diz o quê? Mentira. Você não diz isso, né? Mas como é a sua comunhão na segunda? Como é a sua comunhão na terça? Como é a sua comunhão durante a semana? Porque para quem não sabe, a palavra amém significa assim seja, ou seja assim. É uma concordância, que a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a sua vida. Você diz, assim seja, eu quero isso. É como se a gente estivesse afirmando dessa maneira, isso é verdade. Mas nem sempre como vivemos é o que falamos. E irmão, eu não vim aqui para julgar ninguém, eu vim aqui para dizer que existe um caminho para você trilhar, para que as coisas sejam diferentes, para que as coisas sejam mudadas. E nesse caminho precisa haver muita intimidade com o Espírito Santo. Quando você orar, escuta isso que eu vou te falar. Quando você ora na tua casa, você diz o quê? Pastor, abençoa a Érica, abençoa o Léo, abençoa a Aninha, abençoa os meus filhos, as minhas filhas. Você vai dando nome, amém? Você não ora assim? Se não ora, deveria orar. Quando você orar, você deve orar agradecendo a Deus pelo amor, agradecendo a Jesus pela oferta, por Ele ser o caminho, pela graça, e agradecendo ao Espírito Santo por estar presente na sua vida, mesmo você não merecendo. Quantas vezes você ora mencionando o Espírito Santo? Quantas vezes você começa uma oração dizendo: Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui comigo. Por que que nós mencionamos nomes como Carol, Pamela, Azaf, e na hora de falar do Espírito Santo nós nem falamos o nome dele? Os três se tornam em um, mas são três. Você entende isso? O que eu estou querendo que você pense, reflita, irmão, é que você tem que ser íntimo do Espírito Santo. Íntimo. E como nós dissemos aqui no começo, como Dani disse, eu poderia estar em outro lugar, né? Eu quero estar aqui. Não é eu preciso. Nós precisamos, irmão, e Ele sabe disso. Ele sabe até de uma palavra que vai sair da nossa boca
antes mesmo dela ser dita. Então Ele sabe que você precisa dele. A oração não deveria ser eu preciso. A oração deveria ser eu quero. Eu quero um ano diferente. Eu quero uma intimidade diferente. Eu quero um tempo diferente. Talvez você diga, eu não sei fazer isso. Então você diga assim: Espírito Santo, me ensina a ser mais íntimo seu. E Ele vai te dar sabedoria. E Ele vai te mostrando dia após dia. E no outro dia você volta lá e diz assim: obrigado, Espírito Santo. Eu estou te sentindo. Eu estou sendo envolvido. E eu quero continuar aprendendo a ir mais profundo, a chegar mais alto, a estar mais perto. Espírito Santo, eu quero viver com você 365 dias no ano de 2024. Eu não quero viver de vez em quando. Eu não quero lembrar do Senhor quando alguém menciona o teu nome. Eu quero andar de mão dada. Eu quero acordar nas manhãs e o meu primeiro pensamento e o meu primeiro sentimento seja com o Senhor, seja contigo, seja na tua presença. Eu não quero mais ser daqueles que negligenciam, desprezam. Eu quero ser daqueles que aproveitam, que desejam estar na tua presença. Escuta o que eu vou dizer, irmão. O Espírito Santo, ele vai continuar sendo o mesmo, amém? A mesma pessoa. Mas o seu coração, tendo essa mudança, tendo esse sentimento, vai fazer com que tudo seja mudado na sua vida. Quem entende isso? Se você entender isso, irmão, e mais do que entender, praticar, colocar em prática, 2024 pode ser sim o melhor ano da sua vida. Tem uma palavra que eu vou ministrar por esses dias que o próprio Espírito Santo colocou no meu coração, e é o que eu ia pregar hoje, irmão. Sobre Deus abrir o mar vermelho. E eu creio que Deus vai abrir algumas coisas nesse ano. Eu creio mesmo, irmão, que você vai passar seco, que você vai ver muitos milagres, que você vai ver abundância, as coisas impossíveis. Eu creio que você vai viver isso em 2024. Mas só há uma maneira de viver isso, eu preciso te lembrar. É estando junto com o Espírito Santo. Estando junto com Deus, andando com Jesus e se relacionando com o Espírito Santo. Não despreze essa presença, irmão. Sabe aquele sentimento que você tem quando está no meio do louvor, ou quando Deus fala com você em uma palavra e você diz: meu Deus, eu queria morar aqui, eu não queria sair daqui nunca mais. Sabe, porque você é preenchido, né? Alguns têm esse sentimento, tiveram muitas vezes no encontro com Deus, né? Quantas vezes a gente ouviu falar, as pessoas falar, eu mesmo falei, eu queria morar aqui, não queria nem voltar para minha casa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque havia um preenchimento. E por que, irmão, eu estou dizendo isso? Porque isso não pode ser em alguns momentos da nossa vida. Isso não pode ser um dia ou outro, não pode ser uma vez por ano, não pode ser em datas especiais. Isso precisa ser parte. Nós precisamos ser preenchidos pelo Espírito Santo. Quando eu desejo o Espírito Santo, eu sou preenchido com essa graça, com esse gozo, com essa alegria. E o que acontece, irmão? As fraquezas, elas perdem as forças. O pecado, ele é queimado. Quem está entendendo isso? Eu vou te dar um resumo. Se tiver mais Espírito Santo, vai ter menos problema. Ou, escuta isso, os problemas vão gerar menos impacto. Porque problema existe sempre. Só que se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai passar por cima desses problemas como um trator passa por cima de um brinquedo. Agora, se você estiver vazio, irmão,
Talvez você seja o brinquedo e o problema seja o trator. Quem está entendendo? Se eu estou cheio do Espírito Santo, eu sou o trator. O problema existe. O trator passa por cima de um brinquedo, acontece o quê? Acaba com tudo. Agora, do contrário, se eu estiver fraquinho, se eu só lembrar do Espírito Santo de vez em quando, viver uma vida de brinquedo, aí o problema vem como um trator e me mata, e passa por cima e acaba com tudo. Dia 31 de dezembro de 2023 pode ser o culto aqui, ó, o momento que nós vamos fazer do teu velório. Você morrer mesmo já e já desiste, irmão. Você não quer mais lutar, não quero mais, não quero esse negócio. Pode ser o velório aqui, ó. Ou pode ser o ressurgimento, o fortalecimento da sua fé aqui nesse lugar. É o que nós vamos escolher, irmão. Ninguém muda ninguém, escuta isso. Eu não vou mudar você, o teu líder não vai mudar você, tua esposa, o teu marido não vai mudar você. Só quem pode mudar é você mesmo, pro mal ou pro bem. Mas quem convence é o Espírito Santo. Talvez você não tenha força, então chama Ele, porque Ele vai te fortalecer. Talvez você não consiga, mas chama Ele, que Ele vai te ajudar. Porque é isso que Deus faz nas nossas vidas, irmão. Eu te levanto, eu te ajudo, eu te sustento. Eu queria que você ficasse de pé, nós vamos orar. Se você puder, feche seus olhos aí no seu lugar. Eu vou repetir mais uma vez esse versículo. Pode ficar com seus olhos fechados. O apóstolo Paulo despede a igreja, né? Ele dá a saudação final, ele está se despedindo da igreja. E quem sabe nós podemos falar isso sobre 23. Nós nos despedimos de 23, mas o que nós queremos em 24 é a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. E a comunhão do Espírito Santo. Como eu vou alcançar isso, irmão? Orando mais, buscando mais, jejuando mais. Não tem outro segredo, não tem uma revelação nova, não tem, irmão. É você separar um tempo na sua vida, dizer: Espírito Santo, esse tempo é o seu. Provavelmente você tem um tempo que você separa para ir trabalhar, você tem um tempo que você separa para fazer alguma atividade. Você precisa ter na sua vida um tempo para você chamar de tempo do Espírito Santo nos seus dias. Esse é o tempo do Espírito Santo. Este é o momento do Espírito Santo. Ah, tem outras coisas para fazer, tem outros lugares para ir, eu vou. Mas depois que eu tiver o meu tempo com o Espírito Santo, depois que eu tiver o meu tempo de relacionamento, depois que eu tiver o meu tempo de oração, o meu tempo de comunhão, o meu tempo de buscar, 2024 nós precisamos propor isso no nosso coração. Quem sabe partir disso, irmão. Ao invés de em 24 horas encaixarmos um tempo para o Espírito Santo, olhar na nossa agenda e falar assim: peraí, Espírito Santo, deixa eu ver um tempinho que eu vou arrumar para você. Quem sabe você deveria montar a tua agenda de 24 a partir deste momento. O meu dia vai começar com a comunhão com o Espírito Santo, a comunhão e o amor com o Espírito Santo. Depois disso eu vou organizar minha vida, depois disso eu vou para outras atividades, depois disso eu vou fazer outras coisas, mas primeiro eu vou ter comunhão com o Espírito Santo. Se você não fizer isso, talvez você
ao final de 24, ao final de 25, 26 e 27 e até os anos que Deus te conceder nessa terra, você vai continuar contando a mesma história. Mas uma coisa eu creio, irmão, se você colocar isso em prática, se você viver isso de hoje em diante, se em 24 você tiver isso no teu coração, aquilo que você não foi capaz de fazer em 10, 15, 20 anos, você pode viver tudo isso dentro do ano de 2024, porque Deus tem todo o poder para fazer. Tudo que nós precisamos é da presença dele. Então, irmão, eu encorajo você a começar a orar aí agora, no lugar onde você está agora. Comece a orar nessa direção. A oração deve começar dizendo: Espírito Santo. Talvez você diga assim: Espírito Santo, você é bem-vindo aqui. Espírito Santo, obrigado por estar no meu coração. Eu não sei como você vai dizer. Espírito Santo, obrigado por estar presente na minha vida todos os dias. Obrigado por ter cuidado de mim. Espírito Santo, me perdoa por todas as vezes que eu esqueci que você estava lá, que eu esqueci que a tua presença era na minha vida, era na minha casa, era na minha família. Eu não sei como você vai orar, mas se dirija a Ele nesta hora. Se dirija ao Espírito Santo neste momento, dizendo assim: olha, 2024 foi desta maneira, mas me ajuda. 2023 foi dessa maneira, mas me ajuda com que 2024 seja diferente. Me ajuda com que 2024 eu consiga me manter firme, eu consiga ser constante, eu esteja na tua presença, eu continue crescendo, me aperfeiçoando, indo mais profundo. Diga: Espírito Santo, eu quero, eu desejo, eu te amo. Libere palavras a Ele, irmão. Se esse é um culto de gratidão, e eu creio que é, seja grato ao Espírito Santo agora. Será que você pode, durante alguns minutos, dizer algumas palavras a Ele? Diga algumas palavras a Ele. Abra sua boca, irmão. Obrigado, obrigado, Espírito Santo, porque eu sei que nos momentos mais difíceis, eu sei que nos dias mais apertados, eu sei que nas maiores lutas, eu só cheguei do outro lado porque o Senhor me sustentou, porque o Senhor me ajudou. Em mim mesmo não há nada de bom. Eu sou humano e fraco, mas a tua presença em nós, a tua presença em mim, me fortalece. Se você crê nisso, irmão, diga: eu quero ser alguém corajoso em 24. Eu quero ser alguém forte em 24. Eu quero viver um tempo novo no ano de 2024. Diga isso. E tudo isso só será possível se o Senhor estiver comigo, se o Senhor estiver conosco, se o Senhor estiver adiante da Igreja Viva, nessa comunidade. Nos arrependemos por em tantos momentos andarmos tão distantes, Pai. Nos perdoa por nos distrairmos de uma maneira tão fácil, por esquecermos das tuas promessas e da tua missão por tantas vezes. Nos perdoa. Coloca diante de nós e dentro dos nossos corações tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Senhor, eu quero te agradecer pelo ano de 2023, Pai. Por toda a tua bondade, Pai, por todo o teu amor e graça que esteve sobre as nossas vidas, por todo este cuidado, amor. E nós queremos, como igreja também, Igreja Viva, essa igreja que nós cremos que foi constituída pelo Senhor, queremos consagrar o ano de 2024 nas tuas mãos. As nossas vidas, as nossas famílias, essa igreja, a missão que o Senhor nos deu,
Senhor, queremos colocar tudo isso diante de Ti. 2024 é Teu, Pai. Nós vamos iniciar daqui a algumas horas um tempo novo, um ano novo, Pai. Vamos iniciar sem nem saber se vamos viver, Senhor, este ano inteiro. Mas nós consagramos os nossos dias a Ti. O tempo em que estivermos nesta terra, Senhor, que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. Que o Teu nome seja exaltado através das nossas vidas, Pai. Não tem como fazer outra oração no Teu altar, Pai, a não ser a que seja feita a Tua vontade sobre as nossas vidas, meu Deus. Que seja feita a Tua vontade sobre as nossas vidas durante todo o ano de 2024, meu Deus. Nós como igreja consagramos este ano, Pai. Nós como igreja entregamos o controle, o domínio deste ano em Tuas mãos. E te clamamos, Senhor, que seja sim um ano abençoado, cheio da Tua presença sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre o Teu povo espalhado, Senhor, por esta cidade, por esta nação, por todo este planeta. Meu Deus, que seja um ano abençoado, que seja um ano de ousadia, de coragem, de força, aonde a Tua igreja se posiciona, aonde a Tua igreja, Senhor, vai aos cativos, aos oprimidos, aos órfãos, às viúvas. Nos ajuda, Senhor, a ser uma igreja de verdade neste tempo, Pai. Remove de nós toda a religiosidade, Senhor, e que seja colocado em nós o Teu reino, a Tua vontade, Senhor. Nos lembre sempre disso, Pai. Oramos a Ti para que em 2024 o Senhor esteja acima de tudo nas nossas vidas, Pai. Queremos nesta hora orar Te pedindo, Senhor, para que possamos destruir todo o altar que foi construído nas nossas vidas ou em nossos corações, que não seja um altar ao Deus Todo-Poderoso. Todo altar, toda idolatria, todo altar, qualquer coisa que estamos colocando, Senhor, à frente ou como maior do que a Tua presença sobre as nossas vidas, que tudo isso seja destruído e fique no ano de 2023, para que nós possamos entrar no ano de 2024 com um só altar nas nossas vidas, ao Deus da salvação, ao Deus de amor, ao Deus que nos chamou. Nós não queremos outro altar, nós não queremos idolatria, nós queremos Te servir e adorar ao Deus verdadeiro. Nós queremos adorar ao Deus verdadeiro. Então nos perdoa, Senhor, por todas as falhas e erros de 23 das nossas vidas, Pai, e nos purifica, nos lava, limpa, Senhor, que possamos estar com os nossos pés limpos, Pai, para entrar no ano de 2024 e conquistar a terra que o Senhor tem prometido para as nossas vidas, Pai. Nós queremos avançar, nós queremos ir além, ir adiante, construir tudo aquilo que o Senhor tem nos mostrado, Pai. Queremos viver todas as promessas que o Senhor liberou sobre as nossas vidas, e nós cremos que 24 será um ano transbordante da Tua presença, da Tua glória, da Tua graça, do Teu poder, do Teu amor sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, sobre a nossa casa, em nome de Jesus, em